gravado em uma estela de basalto reencontrada em Susa. O Antigo Testamento mostra muitos episódios de violência. No entanto, é o livro que exalta o incomparável poder da oração. Veja, o Antigo Testamento está cheio de violência. Por isso que a lei do talião, olho por olho, dente por dente, já era um grande avanço. Já era um grande avanço. Quer ver? Abra aí sua Bíblia, só para você entender. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, versículo 23 a 24. Aqui nós vamos ver Lameque. Lameque disse às suas mulheres, Ada e Sela, ouvi a minha voz, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras. Por uma ferida, veja, uma ferida, matei um homem, e por uma contusão um menino. Se Caim será vingado 7 vezes, Lameque o será 77 vezes. Então, olha como era a lógica do Antigo Testamento. Gênesis capítulo 4. Alguém me causou um mal? Eu tenho o direito agora de me vingar 7 vezes. Ou melhor, será 77 vezes. Ou seja, alguém me fez um mal, eu agora tenho o direito de me vingar 77 vezes. Olha a lógica desse povo. Esse povo que não conhecia a verdade de Deus. Então, alguém me fez um mal, eu tenho o direito agora de me vingar 77 vezes. Por isso que a lei do talião já foi um avanço. O que era a lei do talião? Olho por olho, dente por dente. Ou seja, se alguém me feriu, eu tenho o direito de lhe ferir também. Bem diferente de Jesus, se alguém me bater numa face, eu vou bater na sua também. Mas veja que já é um avanço. Para quem se vingava 70, uma pessoa te fere e você agora vai ferir 77, a lei do talião já era um avanço. O Antigo Testamento mostra muitos episódios de violência. No entanto, é um livro que exalta o incomparável poder da oração. Saindo do Egito, depois de atravessar o deserto, os hebreus enfrentaram os amalecitas, uma poderosa tribo de nômades edomitas que ocupavam um território correspondente ao sul da Judeia. Segundo a Bíblia, eles sempre se enfureciam contra os hebreus. Durante a luta entre os dois povos, Moisés invocou a Deus na batalha. Deus é o seu aliado mais confiável. Moisés sobe a montanha com Arão e Hur para implorar aos céus, enquanto Moisés rezava em silêncio, com o apoio de seus companheiros, que lhe sustentavam as mãos para mantê-las erguidas até o pôr do sol. Os hebreus venciam. No entanto, quando Moisés baixava os braços por causa do cansaço, os amalecitas prevaleciam. O texto é curto, vamos na Sagrada Escritura ler? É bom a gente ler a Bíblia, né? Vá lá em Êxodo 17, de 8 a 16. Êxodo 17, de 8 a 16. Amaleque veio atacar Israel em Rafidim. Então veja que esse povo era envolvido com guerra o tempo todo. Moisés disse a Josué, escolhe-nos homens e vai combater Amaleque. Amanhã estarei no alto da colina com a vara de Deus na mão. Josué obedeceu Moisés e foi combater Amaleque, enquanto Moisés, Arão e Hur subiam ao alto da colina. Olha que bonito. Moisés vai orar para que o seu povo não seja destruído. E quando Moisés tinha a mão levantada, Israel vencia, mas logo que abaixava, Amaleque triunfava. Olha que lindo isso, né? Enquanto Moisés estava com os braços erguidos, orando a Deus, o povo de Deus vencia. Quando Moisés abaixava os braços, ele cansava, o povo de Deus perdia a batalha.
Mas como se fatigassem os braços de Moisés, puseram-lhe uma pedra por baixo e ele assentou-se nela, enquanto Arão e Hur lhe sustentavam as mãos de cada lado. Suas mãos puderam assim conservar-se levantadas até o pôr do sol, e Josué derrotou Amaleque e seu povo a fio da espada. O Senhor disse a Moisés: escreve isto para lembrar, e diz a Josué que eu apagarei a memória de Amaleque de debaixo do céu. Moisés construiu um altar que chamou de O Senhor é minha bandeira. Já que a mão, disse ele, foi levantada contra o trono do Senhor, o Senhor está em guerra perpétua contra Amaleque. O que o cardeal Sará está querendo nos trazer? Que o que vence guerras, na verdade, não são armas. O que vence guerra é a oração. O que vence a violência é a oração. Gente, preste atenção. No episódio que eu acabei de narrar, ele escolhe um forte guerreiro, Josué. Josué provavelmente tem suas armas. Josué provavelmente tem homens que sabem lutar. Só que, se Moisés não rezasse, eles perdiam a batalha. Então a pergunta é: o que adianta as armas sem a oração? Em outras palavras, o que eu quero dizer é o seguinte: não foram as armas de Josué que venceram, não foram as forças destes soldados que venceram. O que venceu a batalha não foram armas. O que venceu a batalha foi a oração. Por quê? Se as armas resolvessem, não precisaria de oração. Mas sem a oração eles não venciam. Então, o que venceu foi a oração. O cardeal Sará está querendo que a gente entenda que o que vence a violência, o que vence o mal no mundo, o que vence tudo de mal é a oração, o poder da oração. O que vence o mal na minha vida, o que vence o mal na tua vida, o que vence as investidas de Amaleque, do demônio na nossa vida, o que vence? O poder da oração. Essa é a nossa maior arma, minha gente. Essa é a nossa maior arma para vencer o mal que nos ataca, o mal que ataca o mundo, o mal que ataca a tua família, o mal que ataca o teu filho, o mal que ataca o seu casamento, o mal que ataca toda a sua realidade à sua volta. A oração é a arma mais poderosa que a gente tem. E se você estiver de braços erguidos, orando a Deus e não se cansando, porque às vezes a gente cansa, parece que eu rezo e as coisas não acontecem. Ou então eu estou tão cansado, eu rezo para o meu marido mudar, ele não muda. Eu rezo para minha esposa mudar, ela não muda. Eu rezo para os meus filhos mudarem, eles não mudam. O combate parece que muitas vezes nos cansa, mas o segredo de Moisés é: não pare de orar. Se você precisar, coloque uma pedra debaixo dos seus braços. Se você precisar, chame amigos que te ajudem, mas não desista de orar. A bênção dessa madrugada que nós estamos orando é isso. Por isso que nós alcançamos tantas vitórias. E eu sei que chega uma hora que cansa. São 22 dias, se eu não me engano, que nós estamos orando. 22 dias que nós estamos orando. O cansaço bate. Muitas vezes passa na cabeça: agora eu vou desistir, agora eu vou desanimar. Arão e Hur, seus amigos, aparecem e falam: não, Moisés, vamos lá, a gente vai segurar a sua mão. E a gente tem feito essa experiência também, porque quando você pensa talvez em desistir, você lembra que tem uma multidão rezando. Então é como se essa multidão falasse: não, vamos juntos, não vamos desistir não, vamos continuar, vamos continuar, vamos continuar. E é nessa perseverança na oração que a gente vai vencendo as batalhas na vida. No segredo da oração, Deus faz o seu povo vitorioso. No segredo da oração, Deus faz o seu povo vitorioso. A tua vitória, qual é o segredo da vitória? É a oração.
quanto mais oração você fizer, quanto você não desistindo de orar, você sairá vitorioso. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26, versículo 26. Mateus capítulo 26, ou melhor, desculpa, Mateus 26, 41. Mateus 26, 41. Jesus diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Gente, o que Jesus está falando aqui? Jesus está dizendo o seguinte: eu preciso que vocês entendam uma coisa. Rezem. Porque Amaleque vai vir sobre vocês. E Amaleque é o demônio. Veja, para não cairdes em tentação. Jesus está nos dando... Gente, olha o conselho de Jesus. Para vencer o demônio, Jesus não está falando de outras coisas. Jesus só está falando que a gente precisa orar e vigiar. Fazer o que Moisés fez, levantar os braços e orar. Ora e vigia. Por quê? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Em outras palavras, não queira lutar contra o demônio somente com as tuas forças. Você vai perder. A tua carne é fraca. Eu quero vencer o demônio sem orar. Vai perder. Vai perder. Você já é um derrotado dessa forma. Eu quero vencer o demônio, mas eu não quero rezar. Eu não tenho tempo para orar. Vai perder batalhas. Vai perder porque Jesus falou. Orai e vigiai para que não entreis em tentação. Então, se eu não orar e se eu não vigiar, eu vou entrar na tentação, vou cair na tentação. Ou seja, eu vou contar só com a minha carne? Eu vou contar só com a minha força? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não vai dar conta, sua carne é fraca. Quem fortalece a sua carne sou eu. Eu fortaleço a sua carne. Só que eu só posso fortalecer a sua carne se você ora. Então, o que você está fazendo esses 40 dias? Você está fortalecendo o teu espírito, você está fortalecendo a sua carne para vencer as tentações do mal, para vencer combates, e você está vencendo combates. Agora, você não pode cair na tentação de abaixar os braços. Porque o que acontece com algumas pessoas é o seguinte: na quaresma, está todo mundo aí, está todo mundo animado, gente segurando meus braços, a multidão rezando, e o Frei está junto com a gente, está bom demais. Só que chega um momento que a vida vai seguir, a quaresma vai acabar, e aí você vai parar de orar. Você não pode parar de orar. Domingo, amanhã, eu estou fazendo essa pregação no sábado, amanhã é domingo. E amanhã a gente não acorda para rezar o rosário. Mas eu rezo o meu rosário sozinho. Eu não rezo com vocês. Domingo, a gente faz aquela escolha de não fazer a penitência de acordar às 4 horas da manhã. Então o Frei Gilson acorda no domingo às 4 horas da manhã, no período da quaresma? Não. Eu acordo... Aí depende do dia, depende da hora que eu durmo. Mas eu durmo um pouco mais, como todos vocês, no domingo. Mas num determinado momento do meu dia, bora eu rezar meu rosário. Por que você acha que o demônio não vem no dia de domingo? Então eu não posso pensar assim: não, eu já rezei de segunda a sábado, tá bom, eu não preciso mais rezar domingo, porque eu já rezei de segunda a sábado. Não. Eu tenho que rezar todo dia. Sim, no domingo eu não vou rezar às 4 da manhã. Mas eu vou, outra hora do dia, eu vou rezar meu rosário, vou fazer minha adoração ao Santíssimo Sacramento, vou celebrar a minha missa, vou rezar a minha liturgia das horas. Não importa o dia, eu não posso ficar um dia sem rezar, não posso. Porque se eu não oro, se eu não vigio, eu vou cair na tentação. No segredo da oração, Deus faz o seu povo vitorioso. A força humana só consegue sucessos efêmeros, minha gente. Só o silêncio entre o nosso coração e de Deus é uma rocha firme. Depois de Davi e Salomão,
uma grande mudança se efetua gradualmente. Davi ainda tinha as mãos ensanguentadas. Eu falei sobre isso hoje. Mas era um homem de silêncio, de oração e de paz. É um homem que se arrependeu. Nele se plasmava gradualmente a vinda do Messias. Seu coração cheio de misericórdia e de respeito pela vida humana revelou-se em 3 ocasiões milagrosamente. Então aquele mesmo que coloca alguém para ser morto, mas ele é alguém que se arrependeu. E veja, quando as circunstâncias lhe permitiram matar Saul, porque Saul perseguiu Davi, Davi podia ter matado Saul, diz a palavra que Davi o poupou da morte, por 2 vezes. Isso está em 1 Samuel, capítulo 24 e capítulo 26. Ele também perdoou o marido de Abigail, que maltratara os seus enviados. Isso está em 1 Samuel, capítulo 25, de 14 a 38. E deplorou amargamente a morte de Saul e Absalão, seu filho, que rebelara contra ele. Davi tem um profundo senso do pecado e do arrependimento. Seu coração é sincero e inteiramente entregue a Deus. O Salmo 50 nos dá um maravilhoso testemunho disso. O Salmo 50 é Davi pedindo perdão a Deus. Da mesma maneira, no Novo Testamento, o Evangelho de Mateus nos faz ouvir a voz de Raquel, quando do massacre das crianças de Belém. Logo após o nascimento de Jesus, desconsolada chora Raquel. Em Ramá se ouviu uma voz de choro, grandes lamentos. É Raquel a chorar seus filhos, não quer consolação, porque já não existem. Mateus 2,18. Raquel não quer enxugar as lágrimas, pois não aceita promessas fáceis nem palavras desgastadas, e muito menos que a dor da morte se acomode pela força das palavras. Suas lágrimas são o anúncio das dores das mulheres de Jerusalém, que acompanham o crucificado porque sabiam que por sua morte na cruz, Deus mesmo enxugará toda lágrima. Em Apocalipse 21, de 3 a 4 diz isso, né? Então, através da sua morte na cruz, Deus mesmo enxugará toda lágrima de seus olhos, e já não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque já se passaram as coisas antigas. Nicolas faz a pergunta ao cardeal. Como presidente do Conselho Pontifício, COR, ou seja, responsável pelas ações caritativas do Papa, sob Bento XVI e Francisco, o Senhor se confrontou com muitos desastres humanitários. Como não gritar sua revolta diante de tais tragédias? Cardeal Sará responde: sempre pensei que há 2 formas de horror. A barbárie, desejada pelos homens, como os campos de concentração, as torturas, as decapitações e todas as crueldades de que o ser humano, infelizmente, é capaz de cometer. Se o homem estivesse consciente de que o outro é a imagem de Deus, não chegaria a tais extremos. Como se ousa destruir a obra de Deus? O ódio de um ser humano contra o outro é uma negação de Deus. Olha que forte essa palavra, né? O ódio de um ser humano contra o outro é uma negação de Deus. Matar alguém, e preste atenção, ou um embrião humano, matar alguém, ou um embrião humano, sabendo o que está fazendo, voluntariamente e de forma calculada, é um crime inominável. Deus disse: não matarás. E essa lei é absoluta. Além disso, há também as intempéries da natureza. Os tufões,
os terremotos, os tsunamis, que nos põem em situação de extrema vulnerabilidade. Eu conheci pessoas que perderam os bens obtidos pelo trabalho de uma vida inteira. Minha experiência, porém, tem me mostrado que os homens são sempre suficientemente fortes para se reconstruírem depois dessas catástrofes. Eles voltam espontaneamente os seus corações para Deus e lhes pedem que reparem o infortúnio. O ser humano se põe nas mãos de Deus com a força ainda maior quando a vida material é reduzida a nada. Por que gritar, chorar ou gemer? Os maiores prantos, as lágrimas que estão no mais profundo do nosso sofrimento, o lamento mais inconsolável são o silêncio confiante e o suspiro suave que repõe todas as coisas nas mãos de Deus. Nos Salmos, a fala do homem diante de Deus é magnífica. Vamos abrir a Sagrada Escritura, Salmo 37. Salmo 37, versículo de 9 a 10. Ao extremo enfraquecido e ao quebrado, agitado o coração, lança o grito lancinantes. Senhor, diante de vós estão todos os meus desejos, e meu gemido não vos é oculto. Versículo de 13 a 15. Os que odeiam a minha vida armam-me ciladas. Os que me procuram perder ameaçam-me de morte. Não cessam de planejar traições. Eu, porém, sou como um surdo, não ouço. Sou como um mudo que não abre os lábios. Fiz-me como um homem que não ouve e que não tem na boca réplicas a dar. Versículo de 20 a 23. Entretanto, são vigorosos e fortes os meus inimigos, e muitos os que me odeiam sem razão. Retribuem-me o mal pelo bem, hostilizam-me porque quero fazer o bem. Não me abandonei, Senhor, ó meu Deus, não fiqueis longe de mim. Depressa, vinde em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Quando alguém usa de violência para com o seu próximo, a reconstrução é sempre difícil, longa e incerta. No mal, a humanidade é capaz de sofisticação e imaginação incomparáveis. Um padre sírio católico, refém do ISIS, na Síria, por quase 5 meses, disse o seguinte ao sair daquele inferno: Deus deu-me 2 coisas, o silêncio e a amabilidade. Eu fiquei muito impressionado por essas palavras tão sóbrias e justas. Na verdade, o silêncio permite-nos sobreviver em situações muito precárias. Tortura, tormentos, por mais diabólicos que sejam, encontrarão começo de apaziguamento num silêncio voltado para Deus. Aqui, por exemplo, São João da Cruz, eu estou aqui com a obra de São João da Cruz. Este homem aqui ficou 9 meses preso numa cadeia. E perseguido pela sua própria ordem, perseguido pelos seus próprios confrades. E foi lá dentro da cadeia, no silêncio, que ele fez uma das mais belas obras de espiritualidade. Em silêncio ele conseguiu escrever. Escreveu a famosa Noite Escura, um livro extraordinário. Ou seja, no sofrimento, na tortura, onde ele não comia direito, onde não podia celebrar sua missa. Onde ele encontrou a paz? No silêncio. Num silêncio voltado para Deus. E este homem aqui, se você ler essa obra, essa aqui é as obras completas de São João da Cruz, quanta coisa linda ele escreveu sobre o silêncio.